Sejam bem-vindos a mais um RNcast, o podcast da RN+, uma das maiores empresas de cálculo estrutural do Brasil. Eu sou o Fernando Guimarães, estou aqui com meu amigo, engenheiro, professor, influenciador e host desse podcast junto comigo, Caio Aguiar. Olá, pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do RNcast. E hoje nós falaremos, o tema do podcast é Lugar de Mulher é na Engenharia Sim. Quem que a gente chamou para falar sobre isso, Caio? Nós temos duas convidadas ilustres aqui com a gente. A minha amiga Samara Marques. Finalmente, a gente está se vendo além do Instagram. Com certeza. Né? E aí, para o pessoal que não conhece a Samara, ela é formada em Engenharia Civil pela Facen desde 2018, bem recente. É pós-graduada também pela Facen em estruturas. Está empreendendo, é a dona da Alta Casa em Engenharia. E Fernando, você sabia disso? Ela é a dona do feed mais rosa de estruturas do Instagram. Ah, é? É. Inclusive o escritório também tem vários tons de rosa lá, né, Samara? Pois é, né? Muito. O Rosa ficou bem presente, ainda mais para trazer essa feminilidade, né, na engenharia. E que, sim, mulher também está na engenharia. E Faz parte do branding dela. É. Branding. Quem tá ouvindo a gente no podcast não está vendo, mas ela também está de terno rosa agora. É. É isso. E a gente está aqui também hoje com a Natália Tirza, que é a minha coordenadora aqui de projetos. Então tem que tomar muito cuidado para não tomar a bronca dela. A Natália, ela é formada em Engenharia Civil pela Unicamp desde 2008. Fez especialização em estruturas protendidas na Metrocamp em 2017. Logo em seguida, ela ingressou no mestrado de Estruturas e Geotecnia da Unicamp, concluindo em 2019. Não parou de estudar, né, Nath? Não. E aí entrou na RM no final de 2019 e hoje ela é coordenadora de projetos executivos. Então, é uma mulher que já tem 13 anos de experiência como engenheira calculista, fora mais 8 anos de experiência como docente. Perfeito, é isso aí. Eu queria falar um oi para o Fernando, para o Caio, para a Samara que estão aqui comigo, dizer que é um prazer e para o pessoal que está ouvindo a gente também. O prazer é todo nosso. O prazer é nosso, temos duas super mulheres aqui, acho que vai ser um podcast super legal e tem bastante coisa para falar, hein, Caio? Vamos lá. Bom, para começar, como é que a gente começa o podcast, Caio? Como é que você acha que... Melhor pergunta para a gente iniciar aqui. Olha, pelo que a gente bateu um papo aqui antes das gravações, as nossas convidadas fizeram uma baita pesquisa histórica. Vieram e preparadas. Eu acho, elas vieram muito preparadas. Mais preparadas do que a gente na pauta. E eu acho que ia ser legal vocês comentarem essa parte histórica, né? Para a gente começar esse contexto. Como é que é a vida da mulher no Brasil do ponto de vista profissional, antes da gente chegar na engenharia, que já é uma coisa já mais específica? Posso começar também? Eu acho que, assim, para a gente entrar nesse contexto da mulher dentro da engenharia, é interessante a gente entender um pouquinho de como que a mulher está inserida dentro da sociedade no Brasil. Para a gente saber por que tem tão poucas mulheres hoje em dia ainda na engenharia, como isso está evoluindo e o que a gente espera daqui para frente. Então, se a gente for parar para analisar os dados, até 1932 as mulheres não podiam nem votar. Então, elas simplesmente estavam na sociedade, mas elas não tinham esse direito nem de opinar sobre como a sociedade seguiria. Aí, em 1950, se a gente for seguir com a análise, somente 14% das mulheres trabalhavam no Brasil. Quando a gente vai ali para 2010, que é recente, a gente tinha mais ou menos 50% das mulheres inseridas no mercado de trabalho. E se a gente for para 2019, a gente estava com 55% das mulheres inseridas. Então, enquanto que homens, a gente tem em 2019, 74% dos homens inseridos no mercado de trabalho. Então, a gente ainda vê que tem ainda bastante mulher que não está dentro do mercado de trabalho. E é legal ver isso aí, né, Natália? Porque você falou aí, 1930, 1950. A gente está falando das nossas avós, bisavós. Então, são vários anos. A gente não era nascido nessa época, mas não é tanto tempo assim. A gente está falando das nossas gerações, pessoas que a gente conheceu e que era outro mundo, né? Então, foi uma evolução. Tem uma evolução recente, mas acho que ainda tem muita coisa para fazer, né? Como você falou, ainda hoje no mercado de trabalho,
pouco mais da metade das mulheres estão no mercado de trabalho, estão trabalhando, né? Então ainda tem um espaço muito grande ainda para crescer, né? Se for pensar, são menos de 100 anos entre a gente Sim. poder começar a ter um direito, Muito pouco tempo. né? E mesmo assim, quando a gente começou a ter esse direito de votar, até você realmente ir votar, começar a pensar em trabalhar, isso é um longo passo ali pela frente. Exatamente. É sair de um direito de votar, que é uma coisa básica, até você hoje ter direitos, buscar direitos iguais entre homens e mulheres, ter o mesmo espaço no mercado de trabalho. Então é bastante coisa para conquistar, né? Com certeza. Bom, e você, Samara, o que você acha? Os dados são claros, né? Mas a questão, eu acho que a gente pode ir até mais fundo em relação à engenharia, né? A nossa primeira mulher engenheira civil, que é o máximo, né? Engenharia civil é uma das... A primeira mulher dos engenheira cursos. foi engenheira civil. Foi engenheira civil e ela se formou em 1945, Enedina Alves Marques. O que é curioso é que ela entrou na faculdade porque a mãe dela era empregada doméstica dentro de uma residência e o delegado dessa residência tinha outras filhas, matriculou elas na faculdade e, consequentemente, acabou matriculando a Enedina, que deu essa oportunidade para ela. Tanto que ela cresceu muito no ramo de saneamento, entre outras áreas. Mas, assim, como você mesmo mencionou, é muito recente, né? Se a gente for parar para ver, são só 70 anos. Exatamente, para ter uma engenheira. Exato. E numa turma de 32 homens. Imagina se a gente vai falar aqui dos desafios, das dificuldades, preconceito que a gente ainda tem. Imagina o que a Enedina sofreu na época dela, sendo a única engenheira, né? Ainda mais negra. Ainda mais negra. Ainda Então mais acho que o desafio dela era gigantesco, mas com certeza foi importante para essa evolução e estimular outras mulheres também, né? Tem uma história engraçada, não sei se é verdade, tá, gente? Porque, assim, a internet tá lá, eu fiz uma pesquisa sobre ela também, e que diz que ela, quando ela queria chamar atenção, porque ela participou de muitas obras importantes até, que o pessoal não deixava ela falar, ou que ela não tinha, ela andava com uma arma, Sim. e aí ela atirava pra cima pro pessoal parar e olhar pra Brava. ela, e aí, porque era o jeito dela de ter a atenção ali do pessoal, e aí com isso o pessoal começou a respeitar ela. Então tem essa curiosidade, aí depois vocês pesquisem aí se realmente é verdade essa história. Não que seja, acho que não seja uma prática recomendável hoje em dia. Fiquei com um pouco de medo da Nath começar a aparecer com uma pistola Imagina. cair aquele projeto que você ainda não entregou. Pois é, Pois cara. o pessoal até fala, parece uma coisa meio, vamos dizer, perigosa, mas na época era mais comum o pessoal ali, né, tentar se impor ali com as armas, mas eu não vou fazer isso com você não. Tá? Mas foi um fato curioso e interessante. Até porque, né, o Metacron... O pessoal que não sabe, a gente deu uma pausa no Metacron para vir fazer o podcast. Então tá tudo ali cronometrado. No início da tarde eu já tenho que voltar para os projetos. Depois dessa, o Caio vai ficar até meia-noite aí, né, cara? Não sei, vamos ver. Tem que adiantar essa atividade aí. Mas viu, gente? A gente tá falando de uma engenheira em 1945. E sim. Agora, vocês estudaram engenharia mais recentemente. Na turma de vocês, as duas engenheiras civis, na turma de vocês, tinha muita mulher? Como é que era a divisão entre mulher e homem? Bom, eu sou um pouco mais velha, né? Então vamos seguir cronologicamente para ver se melhorou Tá. na nossa época. Olha, eu acho que quando eu entrei foi em 2004, já tinha, na engenharia civil, era uma das engenharias que mais tinha mulher. Se eu fosse olhar a mecânica, elétrica, de computação, era normalmente 1, 2, 5. Na engenharia civil, a gente tinha uma turma de 80 e tinha uma base ali de umas 20, 25 mulheres. Então, assim, não chegava próximo da metade, mas dentre as engenharias tinha uma quantidade até... Mais ou menos um terço ali da Isso, um da terço turma. ali, mais ou menos, de mulheres. Já na minha turma, eu me formei em 2018, mas, né, entrei na faculdade em 2012. Então, assim, deu pra ver essa ascensão feminina. Não tinha muitas mulheres quando eu entrei, acho que era por volta, assim, de, no máximo, uns 30%. Quando eu me formei, já era meio que parado, 45, 50. Tanto que a gente vê naquelas fotos de formatura, sabe, que vai todo mundo de frente à faculdade, você vê que tem bastante mulher. Então, bastante. 2018 já era quase que... Muito, muito, muito. Então, assim, eu me lembro que eu fiz um curso de mecatrônica, né, que é uma área totalmente masculinizada, e já tinha também por essa volta de 40%. Então, eu peguei um momento legal.
tinha bastante mulher Show. na faculdade, né? Agora no campo. Isso muda. Pode ser. Mais um assunto importante falar. A sua também era mais ou menos igual, Caio? Então, na época que eu era estudante, não chegava a ser 50% Não, de né? mulher, não. Tinha bastante mulher, mas não chegava a 50%. Mas depois que eu me formei e fui dar aula, eu reparei que estava cada vez sendo mais presente as mulheres na sala de aula. Inclusive, as minhas melhores alunas, de termos de nota, eram as meninas. As meninas, para quem eu dava aula, eram mais estudiosas do que os meninos no geral. Também, na minha turma, eu estudei num período parecido com o seu, Nath. Na minha turma também era bem parecida com a sua. Cerca de 1/3 da turma era de mulheres, então tinha a maioria masculina, e isso na engenharia civil, né? Acho que 2 engenharias que eu vi que tinha bastante mulher era a engenharia civil e a de produção também tinha bastante. A produção na minha época também tinha mais mulher. Talvez, não sei se mais que a engenharia civil, talvez, mas eram as 2 que mais tinham. Aí eu fiz algumas matérias na turma de mecânica, de elétrica, e aí realmente quase que você entra, só tem homem na É sala. defasado, né? Só tem homem na Tem sala. pouquíssimas mulheres. Engenheira que gosta sempre de dados, eu tenho outro dado aqui. De 2003 a 2018, a gente teve um aumento de 120% de mulheres ingressando na engenharia civil. 120%? 120%. Então, assim, nesses anos, a gente tá vendo que tá tendo essa mudança. Então, tá aumentando. Isso de quais anos você falou? De 2003 a 2018. 13 a 18, tá. 120% de aumento de mulheres na engenharia civil ainda. Então, estamos caminhando. É uma ótima evolução. E o Caio falou, né, que as melhores alunas eram mulheres, né? Eu tinha, não sei se ela tá me ouvindo aqui, a Grazi, que estudou comigo no Mackenzie, nunca vou esquecer, porque eu xeroquei o caderno dela durante 5 anos. Eu era a melhor aluna também da minha turma lá. Cara, as meninas, no geral, são bem mais estudiosas do que os meninos. Eu acho que a galera tá ficando muito acomodada aí, achando que vai ser mole. Cara, Não é engenharia não é mole, não. Não é mole, não. Não é fácil. E, bom, a Samara comentou, então, que na turma cerca de 30%. Mas no campo, você falou, é outra história, né? Sim, sim. Eu não me sentia muito representada no campo, porque as meninas em si vão sempre para essa vertente de escritório, né, de trabalhar fechada, porque sim, tem um certo desrespeito, não é um lugar tão agradável. Mas hoje, principalmente com as mídias sociais, já é possível ver que tem um aumento bem significativo de meninas no campo também, colocando a mão na massa na obra. Você acha que essa barreira, assim, é mais pelo preconceito enfrentado? Ou, sei lá, a mulher prefere ficar elas vão pro escritório por conta do preconceito, porque gosta mais do escritório? O que você acha que é? Olha, eu vou ser bem sincera, quando eu resolvi não entrar mais na obra, não por o pé na obra, mas foi por preconceito. Porque muitas vezes eu deixo de ir sozinha para ir acompanhar o meu marido, de alguém da família, por ser menina, né, ser um campo totalmente masculino. Além disso, chegar lá e botar ordem no barraco e eles não me respeitarem por ser menina, mais mirradinha, delicada. Já teve casos de eu pedir para desmontar 3 vezes uma laje. E assim, é desesperador, porque ao mesmo tempo que você está falando por uma segurança, tem outras coisas em jogo, como também sua RT, de projeto de execução, tudo que você colocou de expectativa dentro da obra. Então, eu, por mim, não volto para a obra por conta disso, preconceito. É muito difícil, ainda mais que eles olham sempre para o homem. Eu tô falando aqui, eles estão olhando pro meu marido, pro meu pai, pra outra pessoa. Então, é chato. Mas obra também é um universo paralelo, né? O peão de obra, no geral, é um ser humano diferenciado. Então, assim, realmente é um lugar para qualquer pessoa, principalmente para a mulher, tentar impor alguma coisa ali de respeito. Porque o pessoal da obra, no geral, é um pessoal muito bruto, entendeu? É uma cultura... Menos acesso à educação também, né? Sim. É um pessoal mais difícil de lidar do que a gente está acostumado a lidar com pessoas todo dia. Mas o peão de obra é uma pessoa mais difícil de lidar. Então, realmente, é uma barreira muito grande para a mulher e para a obra especificamente. Eu consigo até imaginar assim o que você está falando, Samara, porque eu também trabalhei em obra durante uns 2 anos e é super difícil. Então isso que você falou de pedir 3 vezes para desmontar uma laje e tal, acontecia comigo também, homem, então assim, é complicado.
gestão de obra, tudo que a gente lê nos livros de gestão de pessoas, monge executivo, sei lá o quê, esquece que não funciona na obra. Somado a isso, então essa dificuldade já natural, tem essa questão do preconceito que de fato existe mesmo. Às vezes a gente como homem fala assim, isso aí não existe, não é possível, a gente está olhando para nós, assim, sabe? E se você parar para observar na obra, tem gente que tem preconceito até com o engenheiro, porque, Sim. não vou fazer do jeito que o engenheiro está fazendo. O meu, sei lá, o meu pai, tataravô, foi mestre de engenheiro obra. novo, então, né? Fazia assim, nunca deu problema. Há 20 anos na área. Entendeu? Então, assim, se ele já tem um certo preconceito com um profissional que, teoricamente, está ali para ajudar ele, Imagina. Pois eu estava comentando assim, há um tempo, eu falei assim, será que existe mesmo esse preconceito? Porque a gente está olhando o nosso dia a dia, a gente não tá vivendo aqui, então a gente não sente. E aí quando a gente aqui contrata mulher, homem, não olha o sexo, entendeu? Mas... Até que aqui na RM é quase que meio a meio, né? Se tem bobear, tem mais mulher do que homem aqui dentro. Então a gente precisa ouvir também os relatos, porque existe sim. Às vezes você não está vivendo aquilo, mas outras pessoas estão vivendo e tem que contar a história para você. A gente tem uma seguidora minha, inclusive, que comentou ontem, quando eu falei que a gente ia falar sobre isso, e ela tem um escritório de projetos também, Samara, assim como você. Eu acho que vale para toda a posição, né? Tanto campo como escritório, tudo. Talvez no campo mais, né? Mas ela tem um escritório de projetos e ela diz, são 3 sócios, se não me engano, ela mais uma engenheira e um engenheiro. E o cliente, muitas vezes, acha que ela e as sócias são arquitetas ou estagiárias. Ele nem chega a pensar que aquela engenheira pode ser a dona do escritório. Ela acha que é o engenheiro. Então, acho que, olha só, eu não estou falando de obra, né? Estou falando dos clientes, que são pessoas, né? No caso, se for residência, é o dono da casa, mas trabalha para construtora também, então são pessoas de construtora que olha a engenheira e fala, não deve ser dona, deve ser estagiária ou arquiteta. Né? Quando você vê uma mulher, né, ainda dona, porque se a gente for olhar também, são poucas as mulheres hoje em dia que estão à frente de escritório. Sim. Mas isso eu entendo que é uma coisa porque a gente tem poucas mulheres inseridas. Então, para ela conseguir chegar numa posição de liderança, é muito mais complicado. A concorrência é muito maior, a gente tem a questão do machismo. Então, quando eles veem uma mulher como a dona do escritório, aquilo desconstrói dentro da cabeça deles. Não é o que ele está esperando, né? Ele está esperando sempre um homem, às vezes um homem mais velho. Vocês também passaram por isso aqui em outro caso. Por quê? Porque é homem, mas é homem novo. Então, assim, eu faço um paralelo da questão que eu já ouvi muito engenheiro homem falando, nossa, não vejo a hora de ter um cabelo branco aqui, para o pessoal me dar um pouco mais de respeito. Agora, para a mulher, nem o cabelo branco adianta, né? Mas, na verdade, a gente tem que fazer o dobro ali do esforço, né? Porque além de você ser jovem, que nem é o seu caso, está no escritório, e ainda mulher. Então, quer dizer, você é jovem, você é mulher, então ainda tem esse a mais ali. Né? Parece que tem que se provar a todo tempo que você tem aquele conhecimento, né? O tempo inteiro ali mostrando, né? Porque aquele negócio, às vezes, você pega um livro, por exemplo, às vezes você nem conhece o escritor, o autor do livro, mas se ele falou, você respeita porque ele escreveu um livro. Entendeu? Então, acho que é mais ou menos isso que a gente está falando. O homem, às vezes, ele já, como por ser conhecido ali nos últimos... historicamente, né? O dono do escritório é sempre homem, como você disse, de preferência, senhorzinho com cabelo branco e óculos. Exato. Então, se for aquela pessoa, aquela figura, já é mais respeitada por si só. Entendeu? Se for novo, aí já perde um pouco essa credibilidade. A gente tem que se provar. Se for mulher nova, pior ainda. Então, acho que é mais ou menos por aí, né? Tem que se provar sempre nessa Samara. Muito, nossa, demais. Até nas obras que são nossas, de dentro de casa. Quando a gente estava reformando o escritório, deixando tudo arrumado, várias vezes ter que ir lá e falar, não, peraí, parou. Vai fazer o que eu quero. Entendeu? É eu. Não é ele, sou eu. Então é meio difícil, mas a gente vê que não é que não tem problema, é que nós temos que não se acostumar também com a situação, mas entender que isso é um pouco estrutural do que já vem tendo nas outras épocas e tudo mais. Tem que ter um pouco de paciência. Sim. Acho que não dá pra gente chegar assim, armada, 100%. Mas tem hora que pede. Precisa se impor ali, né? Então a gente sempre vê que a gente nunca pode dar aquele dizer. A gente tá sempre ali, ó, é isso, é aquilo. Exato. Talvez por isso, até pegando um gancho rápido, o Caio comentou ali que normalmente as mulheres são as mais aplicadas. Porque às vezes para ela chegar num lugar ali, ela tem que ralar o dobro do que o cara. Faz sentido. O cara, ele já tá com a vaga dele garantida. Ali já é o lugar dele. A gente tem que ocupar aquele lugar. Então, a gente tem que
estar assim, o dobro de preparada, tem que ter um posicionamento, tem que ter uma colocação para conseguir alcançar aquele lugar. E aí a pessoa começar a te respeitar. Porque a partir do momento que ela te respeitar, aí ela começa a te ver com outros olhos. Uhum. Inclusive, quais foram as inspirações de vocês para entrar na engenharia? Vocês podiam fazer vários cursos, né? Por que vocês decidiram fazer engenharia civil? E se teve alguma inspiração para você fazer engenharia e se dedicar a ser uma boa profissional? Olha, eu fiz colégio técnico, então quando eu entrei no colégio, eu fiz edificações, eu tinha 14 anos. Então naquela época eu não pensava muito nisso. Meu pai ele é analista de sistemas, eu prestei a parte de PD, e aí eu fui ver lá um outro curso, falei, edificações, legal, casa, construção. Eu não entendia direito o que era aquilo. E entrei, vamos dizer, naquela época eu não tive muita inspiração. Gostei e segui. Tá? Então, eu não tive, naquele momento, uma inspiração feminina para seguir. Uhum. Eu simplesmente entrei ali no mercado, gostei e fui seguindo. Mas, obviamente, é muito legal quando você está dentro da engenharia, você vê uma professora mulher, ou quando você vai acompanhar. Não tinha muito essa questão de internet, né? Então, você vê um livro que uma mulher que escreveu. Então, eu acho que quando eu estava lá, as minhas inspirações eram minhas professoras. Eu tinha uma professora de concreto, a professora Maria Cecília, inclusive foi minha orientadora de mestrado, que ela era, assim, fantástica. Para mim, ela era a melhor professora que eu tinha ali. Dava concreto, né, parte de estruturas, e ela era muito boa. Então, dentro da faculdade, eu fui buscando essas inspirações aí femininas. Legal. Você tem alguma? Fora a Enedina? Olha, a minha história eu tô achando até bem parecida com a sua, porque eu também entrei pelo técnico, assim, aventureira, em mecatrônica, uma área muito masculina, e eu também não tinha ideia de engenharia, tipo, nunca, era psicologia. E um professor virou pra mim e falou assim, faz engenharia civil, e eu, tipo, nossa, será? mudou 180 graus. Super! E ele me convenceu assim, você vai ganhar muito dinheiro, e vai pra essa área, depois você faz psicologia, faz o que você quiser. Só que eu nunca parei pra prestar atenção que na minha infância eu brincava muito de modular casinhas em caixas de sapato, sabe? Eu adorava fazer esse tipo de coisa. Entrei pra engenharia, fiz uma matéria de psicologia, foi um desastre. Mas e dentro da engenharia tinha psicologia? Dentro da engenharia eu tive uma matéria de psicologia. E foi muito bom porque foi o divisor de águas. Eu falei, gente... Ainda bem que eu não entrei em psicologia. Ainda bem. O que eu tava fazendo na minha vida? E aí fui indo, as minhas inspirações sempre são professoras também, porque se sentir representada é algo muito importante, sabe? Se você olhar para aquela pessoa e falar, nossa, ela trabalha tão bem na área, ela entende super do assunto. Eu tive várias professoras, inclusive nessas áreas de estrutura, fundações de geotecnia. Então, para mim, era, assim, surreal de bom encontrar elas ali. Mas, assim... Já na pós-graduação não tem muitas mulheres, porém, uma das minhas professoras que me deu por entendido foi a que mais deu impulso, assim, tipo, viu, o que você quer fazer da vida? Vai trabalhar com estruturas? Nossa, que arraso, vai, é isso mesmo, vai dar tudo certo. Então, assim, esse impulso também de outra mulher, de mulher para mulher, que existe a rivalidade feminina, que eu não concordo muito, mas também é um grande incentivo para continuar na área e acreditar que é possível, sim, se inserir bem. Vocês são pessoas que vocês vão conhecendo ao longo da jornada e do caminho que acabam se tornando inspirações, né? Mas vocês já pararam para pensar que hoje vocês são inspirações de outras mulheres? Já pensaram nisso? Espero que seja. Eu, como sou professora, assim, eu gosto muito de estar perto, né, dos meus alunos, das minhas alunas. Muitas das vezes vêm me procurar para conversar, falar, não tô legal, não sei se eu vou conseguir. Já teve alunos falando para mim, não sei se eu vou conseguir. Eu falei, não, você consegue. Você, não é fácil, cada um tem seu momento, né? Às vezes eles ficam angustiados porque é muito difícil, tem que trabalhar, tem casa, tem filho. Porque eu ainda dou aula numa faculdade particular, que o nível aquisitivo é um pouco mais baixo, então a maioria do pessoal trabalha fora o tempo inteiro, tem filhos, e ainda tem que ir para a faculdade fazer tudo isso, é muito pesado. Eu falo assim, faz um pouco maior o tempo, não precisa fazer em 5 anos, faz em 6, 7, o importante é você não desistir. Né? Então eu acho interessante, espero aí, né, que a gente sirva de exemplo para as meninas aí que gostam da área, o que é gostar da área, né? É aquilo que a gente estava falando, essa Mara estava falando, eu pensei em fazer psicologia. Eu acho engraçado porque muitas mulheres
não é porque elas não gostam de matemática ou gostam de física, é que a gente já vem aquela coisa natural, fazer psicologia, vai fazer enfermagem, vai fazer qual mais, tem várias, né? Pedagogia, e aí a engenharia é uma ou outra ali que cai. Então, abra uma... Na dúvida faz ADM, né? Na dúvida faz ADM. RH, né? Para dar uma chance para a engenharia, né? Porque a gente é capaz, a gente pode, né? Estamos aqui, eu, a Samara, aqui, representando as mulheres. Não aqui. é? Assim, pra mim é meio surreal olhar por esse ângulo de inspiração. A gente recebe sempre mensagens nas redes sociais, tipo, viu, não deixa de postar, porque eu tô aqui esperando você falar algo, isso me motiva, me deixa feliz e tudo mais. É difícil, tipo, você se coloca no lugar de o que eu vou fazer, porque tem outra pessoa que tá me observando e isso pode mudar a vida dela. Tem uma responsabilidade, né? Exato. E esses dias eu falei para um amigo nosso em comum, pra mim assim, nossa, você é minha inspiração, assim, de garra, força, a sua história é muito incrível, eu gosto muito, eu aprendo muito com você. E ele falou assim, isso é tão perigoso, né? E aí eu comecei a olhar por esse lado, eu falei, né? Ele falou, porque a gente acaba mudando a ótica do tipo, o que eu vou fazer para que eu não faça algo de errado para mudar a vida dessa outra pessoa. Porque tem pessoas que dependem de mim, mesmo que eu não saiba. É porque a gente acaba virando um exemplo sem perceber, e aí a gente não pode ficar fazendo besteira, porque senão vão pensar, a Samara tá fazendo besteira, eu vou fazer também. Que ela te vê como exemplo, entendeu? Exato. Aí pesa essa responsabilidade. Ainda mais um Instagram movimentado do jeito que é, não que a gente fale assim por milhões de pessoas no mundo, mas aquele pequeno público ali, de alguma forma, se inspira no seu dia a dia. E faz pra tentar barulho, te alcançar. viu? E faz barulho. Porque a gente recebe mensagens diariamente, comentários, então assim, tudo é muito delicado, né? Todo passo tem que ser muito bem pensado. Às vezes tem alguma seguidora sua te assistindo que tá num dia ruim, mas você postou um negócio legal, ela falou, pô, eu quero ser igual a ela no futuro. Aí você acaba dando um pouquinho de energia para essas pessoas não desistirem. É verdade. A gente tem um compromisso, acho que com a verdade, com a informação ali, com bom conteúdo, porque eu tenho seguidor meu também, que falou assim, pô, comecei a fazer engenharia por sua causa. Então, olha só Legal isso. a responsabilidade que você tem. Aí, se você vender um sonho, porque essa engenharia não é fácil, você não vai ficar andando de Hilux, né? Tem a carro. Pode demorar para... Você até pode conseguir uma Hilux em algum momento, mas se você tá fazendo engenharia civil só por causa da Hilux, eu não recomendo. Vai. Tenho outras ambições na sua vida, por favor. Pode até conquistar, mas não vai ser tão fácil, vai demorar. Então, é um compromisso, né? A gente precisa realmente passar um conteúdo de valor ali, e tem muito disso que você falou. Às vezes a pessoa está no dia ruim e o que você posta lá melhora o dia dela, a semana dela. Então é porque você acaba mostrando que tem uma luz no fim do túnel para ela. Exatamente, para não desistir, como a Nath falou. Mas vocês são inspirações, certeza. Assim, eu falo assim, eu acho que... A Nath deve ser com certeza a inspiração das estagiárias, principalmente da Bruninha. Pois Agora, indo um pouco para essa parte de inspiração e estereótipo, né, que vai surgindo as ideias aqui na minha cabeça, a Samara, como que é o nome do seu Instagram? Do meu Instagram, Samara Marques. Tá. E aí, o que o Caio falou do rosa? É uma página? O feed rosa. O feed rosa. são aqueles posts que a gente vai rodando para cima e para baixo. Isso aí eu acho que é uma coisa muito legal que a Samara também tem como inspiração para as meninas, que é a questão do estereótipo da mulher. Eu, Natália, não sou muito, vamos dizer assim... Do rosa? Vaidosa, obrigada, fugiu a palavra. Não sou muito vaidosa, mas eu tenho lá as minhas vaidades internas. Mas a Samara, olhando ela, toda maquiada, de rosa. Por quê? Pra mulher entender que, pela ser engenheira, ela não precisa perder a vaidade dela. Exatamente, legal. Ela mantém a vaidade dela. Então, assim, isso é muito legal, porque a gente passou, provavelmente você deve ter ouvido lá na faculdade, nossa, mas você é engenheira? Não acredito. Mas aí você nasceu bonita ou inteligente? Não dá pra ter as duas coisas. Já falaram isso? Já vi várias vezes. Né? Não dá pra ser bonita e inteligente. Não dá pra ser engenheira e bonita. Então é interessante a gente ver que as mulheres elas podem ser, sim, empoderadas, bonitas, maquiadas e ir pra obra. Né? Mas sabe, Nath, que isso demorou pra virar a chave na minha cabeça. Porque por um período, eu entrei na Unicamp, fazia pós, eu tava numa vida muito corrida, fazendo as duas pós ao mesmo tempo.
E lá eu conheci uma pessoa, fui trabalhar em São Paulo. Então, assim, devido à correria, eu não era a Samara que vocês estão vendo hoje. Tipo, era uma Samara que não se arrumava, tipo, no máximo uma camisa social para ir para trabalhar. E eu fui para São Paulo trabalhar com obras residenciais de reforma, de apartamentos de alto padrão. E numa dessas, o rapaz tinha me contratado, falou assim, viu, vamos na feira? Vamos na feira. Ele falou, a gente tem que saber quais são as tendências do mercado, para trazer isso para os clientes. A gente já trabalha com uma arquiteta aqui, parceira, mas é importante a gente entender sobre instalações, enfim. Fomos para essa feira. Eu cheguei lá e fiquei assim, de cara. Porque as arquitetas, elas se arrumam muito bem, elas têm uma presença, elas entendem muito sobre moda, sobre tendência, né? E a tendência, ela não tá realmente só na roupa, tá? Também nos objetos de decoração, enfim. E eu me senti super deslocada. Foi horrível, foi horrível. E ali eu falei assim, ué, mas por que que eu estou deslocada? É por uma alternativa minha, não dos outros. E ali eu falei, quer saber? Eu não sou arquiteta, mas eu posso me portar como uma engenheira muito bem arrumada, que entende sobre moda, sobre tendência, e a gente acaba estudando outras coisas, trazendo para a engenharia também. Isso gera um certo empoderamento, sabe? De que tudo bem, você está arrumada de batom na obra também. As pessoas vão ter que te respeitar. Tanto é que agora já tem até gente postando fotos de bota rosa, capacete rosa, a mulher de batom na obra. Exatamente. Ou seja, tá mudando já. O lugar de mulher é na engenharia e é do jeito que quiser. Do jeito que ela quiser. Se quiser Exato. estar Que maquiada, ela quiser. está. Se não quiser, também tudo bem. Mas é importante ela entender que ela pode, sim, né? Porque às vezes você via que a mulher tem vergonha. Assim, olha, eu não vou passar batom pra ir pra obra, senão não vão me respeitar. Não vou passar maquiagem, porque senão... Então, assim, se ela quiser, ela pode, sim. Se ela não quiser, também tudo bem. Né? E sabe o que eu acho? Que nem o caso que eu estava comentando da minha seguidora, que só pelo fato de ser mulher, o cliente acha que ela é arquiteta ou estagiária, né? Por exemplo, a Samara vai toda produzida na feira ou visitar um cliente. Como você mesmo disse, Samara, as arquitetas se vestem muito bem. Então, acho que o primeiro pensamento que a pessoa vai ter é que você é arquiteta. Pelo preconceito que existe já na sociedade. Mas eu acho que é necessário fazer isso, que é para mostrar para as pessoas que, calma, não é porque eu estou me vestindo bem que eu sou arquiteta, entendeu? Eu sou engenheiro, e engenheiro pode vestir bem também. Então é legal isso que você levantou aí também. Não tem aquele medo de, não vou me arrumar muito não, senão vão achar estranho. Não, se você gosta, se é o seu perfil, você pode fazer engenharia civil, você não precisa fazer outro curso porque, acho que na engenharia civil não vão me dar bem porque eu tenho um perfil mais menininha. A gente pode ser menininha na engenharia. Não tem nada a ver, né? Animal. Muito bom. E viu, falando de preconceito, assim, vocês até falaram algumas coisas, mas tem alguma coisa que marcou a vida de vocês, um preconceito que vocês sofreram, uma dificuldade que vocês passaram ao longo da carreira, assim? Olha, acho que o primeiro desaforo, né? Acho que é o que a gente não esquece. Eu me lembro que eu estava numa aula de laboratório de saneamento e tinha que encher alguns reservatórios para poder fazer o experimento. E ali tinha grupos. E na época eu era monitora da faculdade. E eu me lembro que tinha um rapaz, e ele era japonês. Eu me lembro muito bem dele, porque ele ia sempre na minha monitoria. E eu ajudava ele, né? Enfim. Chegando nessa aula para fazer o experimento, ele era da minha turma. E ele começou a falar assim, tipo... Viu? Vocês vão pegar esses balde? O lugar de vocês não é aqui, não. E eu falei, o quê? Como assim? Comigo? Eu que já soldei, que mexo com elétrica, que faço isso aqui. Não, senhor, dá licença. E peguei o balde, porque eu acho que assim, eu não sou incapacitada de fazer algo. Eu sou muito capacitada para o que eu quiser fazer. Não é você que determina a minha capacidade. Sou eu. E aí eu lembro que ele ficou, tipo, indignado. E não tinha só eu, tinha mais outras meninas também. E a gente ficou, tipo, o que é isso? Que falta de respeito, machista. E isso foi bem no início, acho que foi em 2014, não tem muito tempo, né, assim, do que eu tinha entrado na faculdade. No começo da engenharia, né? Sim, sim. E, assim, pra mim isso foi um estopim do momento. Eu falei, como é que é? Ainda mais que eu não tinha ido pra obra, eu não tinha visitado esses ambientes pra ver de outra forma, né, ter outros preconceitos de amostra. Sim. Essa foi a primeira vez e a mais marcante. Primeiro você estava inserida num universo até então mais masculino, e aí você acaba encarando esse tipo de
Porque assim, na figura de professora é muito fácil encontrar uma mulher. Como eu tava ali de monitora, mas para poder dividir a mesma atividade de experimento, eu não sou capacitada, então fica assim meio estranho, tipo, onde estamos? Foi a primeira vez que você sentiu na engenharia e isso ficou marcado para você. Com certeza teve outras, né? Parecidas. Sempre tem. Mas a primeira sempre é mais impactante. A gente não esquece, né? A gente lembra assim, data, hora. Tapa na cara e a gente não esquece. A gente até perdoa, mas esquecer não. Não, esquecer jamais. Você tem alguma história, Nath? Eu tenho, assim, não de ouvir, mas vamos dizer assim, que a gente sente. Eu fiz iniciação científica e eu fiz em laboratório também. Então, eu tinha que rodar concreto. Então, para rodar concreto, você tem que ir lá fazer tudo, né? Separar areia, separar, pesar. E eu sempre tive muito isso dentro de mim, que é o seguinte: não é que eu não posso pedir ajuda, mas eu só peço ajuda quando eu preciso. Né? Não é aquela coisa, eu vou carregar 10 quilos ali de brita. Eu consigo? Se eu consigo, eu não peço, senão eu peço. Então, eu via que os caras ficavam sempre atrás, assim, de braços cruzando já, né, esperando e olhando. Mas você vai fazer tudo sozinha? Você não vai pedir ajuda mesmo? Então eu ia, separava todo o meu material, pesava, e aí só quando eu realmente não conseguia que eu pedia. Então eles ficavam lá, assim, olhando. Porque eles já imaginam que você não vai fazer nada. Já veio uma menina fazer a iniciação científica aqui, a gente vai ter que fazer tudo, ela só vai ficar olhando. Né? Então eu fazia questão de fazer. Então, assim, eu não senti... Eles não falavam nada, mas você sabia ali que eles já estavam esperando que você não fosse fazer. Então, eles ficavam todos ali olhando, né? Então, na faculdade foi essa. Aí, fora isso, eu acho que o mais é em reuniões. Quando você vai em reunião com um monte de homem, né? Você tá lá. Fica até meio desconfortável. Você fica desconfortável, às vezes você quer falar alguma coisa, não te escutam. Aí o outro cara fala a mesma coisa que você já estava falando ali atrás. Gênio. Nossa, é isso aí. Você fala, Arrasou. Então, assim, e acontece mesmo. Acontece mesmo. Você tá lá na reunião, você tá falando. Então, você tem que ser a chata de ficar o tempo inteiro falando mesmo, porque aí alguma hora alguém vai te escutar. Então, é isso que eu mais percebo. Como eu nunca fui para obra, meus estágios, desde então, minha carreira sempre foi como calculista, na obra eu não tenho essa experiência, não sei como que é. Mas dentro do meio... de calculista, de projetista, o que eu mais vejo é isso. Reuniões, sempre pouquíssimas mulheres, e as mulheres que tem é aquilo, é a arquiteta, é a decoradora. Tem que conquistar espaço, é verdade. Então quando você vai com a arquiteta e decoradora, a maioria são mulheres, e aí engenheiro não. Né? Então aí é nisso que eu percebo. Eu acho que ainda na nossa hora é um pouquinho menos, porque como é uma coisa mais intelectual, eles ainda entendem que você pode ter a capacidade, mas talvez o escutar o que você quer falar que seja um pouco mais difícil. Pois é, tem esses desafios aí que você vê, a gente está em 2020 e eles ainda existem, né? A gente está num caminho aí para mudar isso. Acho que quanto mais mulheres a gente tem no mercado, atuando no mercado, mais as pessoas vão se acostumar com isso e vai destruindo, né, essa visão que tem que ser engenheiro, que não pode se investir e tal. E eu acho que vai começar a respeitar mais. Eu acho que é um caminho realmente que é de construção, né? E viu, a gente tem alguns dados aqui também, né, Caio? A gente levantou. A gente viu aqui que no Brasil, a gente tem hoje no mercado de trabalho, mais de 80% dos engenheiros... 82,1%, para ser mais exato. São homens, né? São homens. Então, assim, na faculdade, a gente falou recentemente, as turmas 30%, 33%, um terço. Então, tá subindo isso aí. Essa média tende a aumentar. É óbvio que quando a gente pega que 82% dos engenheiros, né, das pessoas formadas em engenharia no Brasil hoje são homens, a gente está pegando de muitos anos, né, pessoas formadas há muitos anos. Então, essa média, para subir, ela vai ter que muitas engenheiras entrando na faculdade. Mas tende a subir, né? Mas hoje, 82%. Então, quando a gente pega o próprio... Acho que isso é um dos motivos de a gente ter tanto homem trabalhando no campo, nos escritórios. Por que a maioria dos escritórios de engenharia e das obras tem tanto homem? Tem muita mulher, só tem homem praticamente no mercado. Aí, a gente pega os números da RM aqui. Eu acho até, não sei qual que é a visão de vocês, mas eu acho até que a gente tem bastante mulher no escritório. É quase meia-meia, se não for mais mulher do que homem. Quase meia-meia. Contando todos os cargos de todas as áreas. Eu fiz as contas ontem, a gente tem 40% das pessoas da empresa são mulheres. A gente ainda tem mais homens. Mas, eu acho que se a gente pegar que 82% das pessoas são homens no mercado e eu tenho 60%, quer dizer que eu já estou acima da média lá.
Acho que deve dar para ficar contente até com esse número. E ele tende a aumentar, porque boa parte dos estagiários... A gente faz esse trabalho aqui. A Nath está de prova, né, Nath? Claro. Eu acho que dos estagiários, principalmente, que é quem está incluindo, quem tem que trabalhar na base, entendeu? Quem tem que trabalhar na base, para a gente inserir a mulher no mercado. Então, se pegar os nossos estagiários, aí sim, essa média... Essa eu deixei de fazer, mas provavelmente ela é maior. Temos mais estagiários. Eu acho que a gente tem mais estagiário que Mais estagiário. mulher que homem. Na nossa equipe é tudo estagiário. É. Acho que eu sou a minoria ali. Tem você e o Coutinho, que É. é o projetista. Nas outras equipes, que eu me lembro assim de cabeça, também a maioria das estagiárias é menina. Né? O que eu acho interessante é o seguinte, para a gente mudar isso, a gente tem 2 fatores. Primeiro, as mulheres elas precisam entender o lugar delas dentro da sociedade, se inspirar e seguir, entrar na engenharia. O segundo, a gente precisa da ajuda dos homens, né? Não adianta. A gente não pode esperar todas essas mulheres entrarem, todas essas mulheres se formarem, conseguirem cargos de liderança para aí depois isso mudar. Então a gente precisa da ajuda dos homens, que hoje em dia são a maioria dentro da engenharia e nas lideranças. Deles entenderem essa questão, entenderem que as mulheres são capazes, que elas merecem a oportunidade e colocar elas em cargos de liderança, colocar elas na base, colocar elas em todos os lugares. Isso é uma coisa que eu vejo na RM. Né? O Raul e o Fernando, bom, a gente já vê pelo contexto do escritório, né? É outra visão dentro da engenharia, que é um mundo muito machista, muito fechado, muito quadrado, e a gente não tem isso aqui em nenhum aspecto, né? A gente está fazendo essa reunião, esse podcast numa mesa de sinuca. Né? A gente tem, não tem hora para entrar, hora para sair, a gente tem os nossos controles internos, como o Caio vive ali, né? Enfatizando o Metacron. Hoje tem projeto para entregar, cara. Que é muito, o Metacron, ele é muito mais uma questão para a gente entender a nossa produtividade do que uma cobrança da empresa, né? Olha o Metacron. Não, é para a gente entender como é que tá, para a gente trabalhar em equipe, trabalhar bem. E aí isso é uma coisa que quando eu entrei aqui, que meu marido está de prova, antes de eu entrar aqui eu falava, eu já até brinquei com o Raul, que eu falava que eu nunca mais ia trabalhar para ninguém. Eu já tinha trabalhado em 3 outros escritórios, eu estava ali terminando meu mestrado, faço meus projetinhos por fora, falei, não trabalho mais para ninguém, é um saco esse negócio de trabalhar para os outros. E aí o Fernando me chamou um dia, né, no LinkedIn, olha, estou com oportunidade, aí eu falei, bom, vamos ver. Sentei, fiz a reunião com eles, já vi que era diferente ali. E eles têm essa cabeça diferente de não separar é homem ou é mulher, de ter as equipes, tanto que a nossa, vamos dizer assim, tirando o Fernando e Raul, a nossa pessoa-chave ali, que é a nossa gerente, é a Dulce. Ela é uma mulher. Que, inclusive, a gente está enchendo o saco para ela participar do podcast, ela está só fugindo. Vamos fazer já o Participa Dulce aí. Então, a Dulce, ela é ali o nosso cérebro, o coração da RM, e ela participa de tudo. Então, a gente já vê essa mudança, né? A Dulce é uma mulher, aí eu também sou uma coordenadora, eu tive essa oportunidade, entrei aqui, já vai fazer 2 anos e meio, vamos pro 3º. E entrei rapidamente, já viram meu potencial, me chamaram para ser coordenadora, aceitei o desafio, que sempre é um desafio, né? Sim. E estamos crescendo, e aqui eu não vejo, eu acho muito legal, por isso, inclusive, que eu estou aqui, né? Não vejo essa diferenciação e vejo que a gente tem oportunidades iguais. Então, para mim, é uma empresa que ajuda nessa mudança. Pô, fico honrado, fico muito feliz com esse feedback. Não estou fazendo propaganda aqui, porque não é muito meu perfil. Eu estou falando realmente porque... O pessoal da RM, segue o currículo. É que agora vai chover currículo. Inclusive porque a gente está fazendo um podcast sobre as mulheres na engenharia. Né? Boa, muito obrigado pelo comentário que a gente combinou. Depois eu te dou aquele bônus. Aquelas férias lá que estavam. Aquelas férias. Mas, poxa, eu fico feliz de verdade, porque às vezes a gente... Eu vou ser bem sincero, quando a gente começa a empresa, a gente não tem, pelo menos a gente não teve de imediato essas preocupações, assim, sabe? Mas depois, quando a gente vai crescendo, a empresa vai crescendo, a gente começa a entender que a gente tem uma responsabilidade com a sociedade, não só com as mulheres, mas com qualquer tipo de inclusão, assim, e de exemplo, como o Caio falou, nas redes sociais. Pô, a gente tem aqui 60 pessoas na empresa. Se você abrir para famílias, né? Quantas famílias tem aqui? É muita gente. Quantas pessoas seguem a gente, tem a gente como referência? Então, a gente tem, sim,
uma responsabilidade, um impacto no mercado, porque o que a gente faz já não é uma empresinha, dentro do nosso segmento é uma empresa grande, então o que a gente faz tem um impacto ali. Então a gente tem um compromisso. Se você me falar isso, porque às vezes a gente erra sem saber. E você me falar isso, deixa a gente contente, mostra que a gente está no caminho certo. Acho que não é perfeição, mas pelo menos está no caminho certo. Ah, não, lógico. E a gente e as mulheres estamos aqui para, quando precisar, né, dar os toques ali que precisa. Mas eu acho que, assim, a gente realmente precisa dos homens colaborando para que as mulheres entrem no mercado e dando essa oportunidade. E aqui a gente está tendo esse mundo. Então, eu acho isso muito legal. É até legal comentar da Dulce, porque eu falei aqui da base, né? A gente procura nos estagiários, então, incluir bastante mulher. Então, eu não fiz as contas, mas pelo jeito, né? A gente tem mais até mulher do que homem nos cargos digitais. Ou seja, a gente está inserindo a mulher no mercado ali de projeto estrutural. Daqui a alguns anos, a tendência é que a gente tenha mais líderes mulheres, porque a gente tem mais mulheres entrando. Acho que é por aí o caminho. Mas a nossa primeira líder, na verdade, a primeira engenheira que a gente contratou é a Dulce. E é uma história legal, porque a empresa era só eu e o Raul. E aí o Raul casou. A gente já contou essa história aqui, né? Primeiro episódio do podcast. E a empresa ficou um caos, porque a empresa dependia dele. Ele não podia casar, não podia tirar férias. Eu até podia. O máximo que podia acontecer é parar de vender, parar de faturar. Porque na época eu emitia nota e boleto também. Mas se o Raul parasse, parava de entregar projeto. O cliente perdia cliente, né? Aí o cliente não tem pressa para pagar, mas para receber o projeto ele tem. Então, a gente sabe disso. Então ele falou, precisamos de uma pessoa, um engenheiro aqui para ajudar a gente, uma pessoa boa. E aí surgiu a Dulce. A gente não pensou duas vezes, a gente não olhou se era mulher ou homem, a gente viu que a Dulce era uma baita de uma engenheira, falou, putz, vai ser o braço direito do Raul. Ela já tinha muita experiência. Ela veio de um escritório grande, onde ela já era gestora também, era coordenadora lá. E a gente contratou a Dulce. E por muito tempo, a Dulce ganhou mais até do que o Raul, porque a gente deixava de pagar a gente para pagar a Dulce. Olha só. Então foi a primeira líder, até hoje ela é nossa gerente, o braço direito ali do Raul. E também na base, então a gente está trabalhando, acho que toda a pirâmide, assim. Legal. Falando sobre salários, assunto polêmico agora, aproveitar que foi da Dulce. Bom, já deu spoiler aí. Será que o salário do homem e da mulher na engenharia civil é igual? É diferente? Qual que é o ponto de vista de vocês? É diferente, e é bem diferente. Porque, como eu posso começar a explicar isso? Porque assim, você ainda é também empreendedora. Então, como que é para negociar preço desse ponto de vista também? Será que se um empreendedor homem der um preço, você por ser mulher der o mesmo preço, será que o cliente... É uma boa pergunta. Entendeu? Será que o cliente fala, não, ela é mulher, eu não vou querer pagar tanto? Será que isso acontece? Olha, eu acredito que sim, acontece sim. Porque assim, no início que eu comecei a trabalhar, eu tive um sócio. Então, assim, realmente a negociação com ele parece que fluía muito mais fácil. Só que quando essa sociedade foi rompida, eu tive que continuar, porque a empresa já existia e ela precisava andar. Foi ele que quis sair, vamos dizer assim. Então, o que eu comecei a trabalhar? A questão de liderança e de posicionamento. Eu acho que quando você tem um posicionamento mais firme, mais direto, quando você começa a ter um pouquinho de respeito no mercado, respeito que eu digo você tem um projeto, dois, que clientes falaram que foi bem aceito, pronto, você já tem o respeito de duas famílias. Então, isso não se discute. Aí, a partir desse momento que você tem esse bom posicionamento, que você é firme, que você acredita no serviço que você entrega, você pode cobrar o valor que for. Se o seu cliente estiver disposto a querer você como pessoa e profissional, ele não vai optar por preço. Agora, se ele estiver realmente pechinchando, tanto faz ser homem ou mulher. Mas eu vejo que teve que ter essa imposição. Parece que você ser homem é tipo, sei lá, tipo, é 10 mil, é só isso. De boa, vou fechar. Não, mulher não, então vai ser 10 mil, mas eu vou te entregar isso. Você vai receber esse serviço, eu vou te acompanhar até tal fase, o meu trabalho é sério, eu já trabalhei para tal lugar. Entende a diferença? Inclusive, Fernando, você já viu como é que são as entregas da Simara? Já, o over delivery, famoso. Então, e tudo isso é estratégia, viu? Estratégia para conquistar esse cliente até o final. Para ele dizer super bem da experiência desde o início do contrato, que a Samara foi solícita, que o escritório atendeu ela super bem, que as outras pessoas que prestaram serviço também atenderam super bem,
até chegar no final, receber realmente o over delivery e falar assim, ó, tô precisando de um serviço de engenharia. Ah, então, ó, eu contratei alta casa porque eles foram muito solícitos, fizeram o que eu precisava. Indiferentemente, indiretamente, a pessoa tá fazendo aquele marketing para você meio que velado. Então, eu sinto que tudo isso foi o conjunto para que a mulher ganhasse equivalente, vamos dizer assim. Mas é mais fácil para o homem. No começo, né, vamos dizer assim, porque você falou portfólio, depois você conquista o portfólio, que aí as pessoas já te conhecem, aí é uma coisa que fica... É aquela construção inicial de autoridade. Né? Todo mundo tem essa autoridade no início. Exato, todo mundo tem, mas depois você conquista aquilo, fica mais fácil você viabilizar negócio, conquistar novos clientes. Mas acho que o que a Samara quis dizer, eu entendi aqui, é que no início, para você, até chegar lá, provavelmente o caminho da mulher é mais... Um pouco mais difícil. Sim. Um pouco mais difícil. Assim, coisas que colaboram também para ter esse bom posicionamento. A gente colocou uma parede lá com os certificados, assim, tipo, são poucos, vamos aumentando, para que isso também seja sinônimo de pra respeito. Quando a pessoa for te visitar, ver lá estampado, não, sou formada, realmente, eu tenho uma pós. Não é qualquer profissional, né? Existe aí muito trabalho diário. Então, eu vejo essa diferença. A mulher, ela pode até ganhar igual, mas ela tem que, tipo, se esforçar muito, trabalhar muito. Foi o que a Nath falou sobre a questão das notas. A gente já tem notas maravilhosas, porque a gente precisa comprovar que a gente sabe do assunto. Então, isso também acontece na hora da negociação. Legal. E do ponto de vista de quem não é empreendedor, funcionário, né? ganha menos. Ganha menos. Tirando, assim, o que a gente tem que entender é que, infelizmente, a RM não é o universo igual às outras empresas. Né? Eu já trabalhei em empresas que eu tinha pessoas que eram iguais, mesmo cargo, e ganhava mais. E isso era uma das coisas que me deixava puta. Aí eu ia lá e falava, olha, eu quero um aumento, porque... Ah, então não dá. Não dá. Aí eu sou meio chata, eu ia embora mesmo. E acontece, é isso. Você vê a pessoa com o mesmo cargo, às vezes até menos, e ganha mais porque simplesmente é homem. Eu não sei porquê, né? Você desmotiva muito também, né? Assim, mas por quê, né? Porque eu entendo que tem níveis. Obviamente, tem pessoas que têm qualidades diferentes da sua e às vezes ela está num outro cargo, mas ela está no mesmo cargo, tem a mesma qualidade, às vezes até inferior, você está ganhando menos, aí isso desanima. Aí você fala, bom, melhor eu procurar um lugar que... Né, o bom da engenharia civil é isso, se você pode tentar, né, fazer o seu próprio negócio, ganhar às vezes menos ou até a mesma coisa por conta. Empreender risco, né? Por isso que eu cheguei no momento ali na minha vida que eu falei, não, vou trabalhar por conta, porque eu tô cansada de trabalhar em escritório, que vou fazer a mesma coisa que outra pessoa ali, vou ganhar menos. Então, acontece muito. Não só na engenharia, mas como no nosso setor, acontece. Infelizmente, né? A gente tem esses dados aqui, a gente levantou também isso aí. Eu acho assim, se a gente pegar de maneira geral, se a gente fala que a maioria dos líderes são homens, então é natural que se você pegar uma renda per capita, a do homem seja maior, porque a maioria dos líderes são homens. O que me incomoda muito é saber que pessoas que é uma coisa que a gente precisa transformar, né? Que aí tem que entrar na base, você constrói com o tempo, você vai igualar o número de líderes homem e mulher, e aí a gente tende a ter um salário também mais parecido. Me incomoda muito saber que ainda tem empresa que faz em mesmo cargo salário diferente. Isso eu acho inadmissível, sabe? Se você for pesquisar, quanto maior o cargo, maior é a diferença. Então, assim, uma mulher líder e um homem líder, o homem líder vai ganhar mais do que a mulher líder. Chega a 30%, 40% de diferença. Nossa. Cargos menores, isso fica na média de uns 20%. Então, assim, é o mesmo cargo, só que um é homem e o outro é mulher. E, assim, perdão o mês, não tô falando nada demais, mas acontece que às vezes a mulher ela leva mais a sério o trabalho, tipo, ela tem ali o mesmo cargo, mas ela tem mais responsabilidade do que o homem muitas vezes, e mesmo assim ela não é remunerada por causa desse excesso de cuidado dentro da empresa. Então tem mulher que realmente é bem mais competente que o homem em algumas coisas, né? Sim. Tem mulher que acaba se desenvolvendo melhor no cálculo estrutural do que homens, tá? A Natália que é minha chefe. Eu acho que o simples fato de existir esse preconceito, essa dificuldade maior para a mulher, faz com que ela também se desenvolva mais. Por isso que o pessoal fala que o futuro é feminino. Porque a gente... Elas tiveram de conforto. Uma barreira inicial que elas foram obrigadas a se esforçar mais. Sim.
E a gente está na zona de conforto. E ficar na zona de conforto é perigoso. Então, o meu objetivo é que daqui a pouco a gente também possa ter que se esforçar menos e ficar na zona de conforto, né? Com certeza, né? Vai Eu com os não- nossos filhos. Eu não quero ter que ficar ouvindo assim, nossa, mas as mulheres são mais esforçadas, elas merecem. Sim, Não, sim. eu quero que a gente seja exatamente igual. Poder né? relaxar também, né? Exatamente, assim, pô, a gente é tão boa igual, né? A gente tem que ser melhor para poder estar no mesmo cargo, né? Então é por isso que a gente luta para que aconteça e provavelmente vai. chegar Segundo lá. os dados, Caio, é 82%, né? Do salário. As mulheres ganham 82% do salário dos homens. O equivalente é 82%. Então, Isso aí foi a Isa que levantou lá no site do Confea. confere. Que aí seria mais específico para o nosso segmento, né? De É. engenharia. Engenharia civil. Mas como a Nath comentou, essa diferença pode até ser maior Bem maior. em Os cargos de mais altos. liderança. Mas assim, e quanto ao ponto da maternidade? A Samara ainda não é mãe, a Nath já há um tempo. Como que foi? Assim, você não teve filho na época da faculdade, né? Foi um pouco antes. Eu fui meio, vamos dizer assim, adiantado, fui mãe na adolescência. Então, eu não tive essa questão, porque eu acho que assim, a questão de ser mãe na maternidade, eu acho que todas as mulheres, se você perguntar 100%, independente da empresa que você esteja, ou se você seja a sua própria empreendedora, isso sempre vai ser uma coisa que vai assustar. Porque você não sabe como vai ser se afastar, por exemplo, 4, 5 meses do seu cargo, por mais que a empresa seja compreensiva Fica com ou medo não. de não ter o emprego de volta, né? Às vezes não é nem de não ter um emprego de volta, mas de como vai ser a volta, a adaptação. Se vão te receber bem. Se vão se receber bem, ou mesmo se você vai querer deixar o seu filho pequeno para voltar. Então, são várias questões. Isso Então, aconteceu com a minha mãe, inclusive. então minha você mãe tinha um cargo muito bom, uma empresa de seguros, engravidou de mim, quando ela voltou, mandaram ela embora. acontece muito. Nunca mais ela conseguiu um emprego tão bom quanto aquele. Acontece muito de você, né, nas empresas, quando você volta, você não vai mais ficar, ou você não vai ter mais aquele seu mesmo cargo, porque eles já sabem que você, por ser mãe, você não vai ter aquela dedicação que você tinha antes, né? Então, eu acho que isso faz parte totalmente. Se você perguntar pra uma mulher, ela falar que não se preocupa com isso, ela tá mentindo. Todo imagino. mundo se preocupa com isso. Sim. Acho que faz parte. Mas aí também entra a questão da igualdade, né? Vale aí para os pais que também, nessa nova geração, né, a gente já está vendo isso acontecer, que os pais também estão tendo um pouco mais de compreensão e ajudando mais as mulheres, né? Então, digamos que podemos ficar um pouquinho mais tranquilas, talvez, porque temos um apoio, né? Um bom parceiro, ele acaba apoiando nesse momento, dividindo, porque ele também precisa trabalhar, né? A gente também precisa trabalhar. Hoje a mulher já não vive mais dentro de casa como antigamente. Acho que não é É nem muito raro esses casos. Eu Nossa, ainda acho que muitíssimo. A mulher conquistou sua independência financeira, muitas vezes ganha até mais do que o homem, né? Dentro do lar, então... acontece. Acho que antigamente, né, eu fui pai recentemente, posso falar com propriedade do assunto. Antigamente, as mulheres ficavam em casa. A minha mãe nunca trabalhou, ficava em casa, não cuidou de mim. Meu pai trabalhava, meu pai acho que nunca me fez dormir. E assim, acho que é na maioria das famílias. Era assim na maioria dos lares, né? Hoje mudou. Hoje a gente não ajuda, né, Samara, mas sim tem esse dever de dividir as funções. Eu vou te falar, cara, a gente não tá preparado, viu, cara? É muito difícil, cara. E, não sei, acho que talvez seja algo que a mulher tem natural, construiu ao longo do tempo, porque elas têm muito mais força que a gente. Eu, se tiver, quando eu acordo, a gente divide lá, né? Agora a Malu, minha filha, acordou à noite, às vezes eu pego, às vezes a Pri pega. Pra mim, é um negócio que acaba comigo. Eu não dormi legal, acaba comigo. Você vê que não consigo treinar no dia seguinte, não consigo fazer nada. Você vê que a Pri já encara muito melhor, sabe? Então, acho que as mulheres são muito mais preparadas pra gente do que assumir essas funções, que a gente não fazia antigamente, a gente tem que fazer agora, para dividir tudo, né? Não é fácil. E eu acho que, assim, e é uma coisa que a gente viveu lá também, porque já pela lei, né, a mulher para, então tem a licença maternidade, tá? O homem não, o homem fica alguns dias ali,
semanas no máximo. Acho que uma semana. Uma semaninha. Então, já pela lei, a mulher já tem que tirar ali a licença maternidade dela. Tá no mínimo 4 meses que ela vai ficar parada. E essa interrupção na carreira é uma preocupação para a mulher, porque é o seguinte, o que acontece muitas vezes, a gente vê a mulher ali próxima a ser promovida, estou voando na carreira agora e pá, tem que pausar. Então, é uma preocupação que a gente não tem, entendeu? A gente não tem essa interrupção na carreira. Então, é complicado por esse lado também. Acho que, e tem a questão da adaptação depois, né, de voltar e como voltar. E aí tem um outro ponto que eu vejo ainda muito hoje em dia. Por exemplo, a criança fica doente. Quem que vai ficar em casa? O pai ou a mãe? Uhum. Né? Então, normalmente é a mãe. Mas por que não pode ser o pai ou pode ter um revezamento? Olha, eu vou ficar 2 dias, você vai ficar 2 dias. Quantos homens vocês veem pedindo licença porque o filho está doente? É sempre a mãe. Meu filho não pode ir para a escola. A mãe vai ter que ficar em casa. A mãe vai ter que fazer o home office. Tem que ir para o hospital. A mãe vai ter que ir. Então, assim, são poucos ainda, por isso que eu falo que o homem tem que fazer parte da mudança, não é só a mulher. Né? Do tipo, hoje você fica, amanhã eu fico. Então, assim, a mulher pode perder o dia de trabalho, o homem não pode. Não, imagina, eu nunca vou poder. Por que isso, né? Exato. Eu entendo que no começo, os primeiros meses é mãe, 100% mãe, não tem nem se o pai quiser ali, né? Mas depois, aí é uma divisão que poderia ser igualitária. Mas sabe, o primeiro mês é muito difícil. Não sei se você lembra, né? Ixi, mas é terrível. Primeiro mês. É terrível, mas o homem pode ajudar bastante, viu? Sim, ajuda muito. A gente estava na pandemia, minha filha como é que fala? Quando a filha de pandemia? Não sei. Eu esqueci. Tinha um termo pra isso, Criaram um termo, meu Deus. É coroner, não é coroner. Geração coroner, uma coisa assim. E minha filha nasceu na pandemia, né? E a gente estava de home office. Então eu vivi ali, fiquei um mês em casa, trabalhando, mas em casa, a Pri estava de licença. Mas eu conseguia dar um suporte no dia a dia e dá para ver. Quando o homem não faz isso, você não tem noção, às vezes você nem valoriza o trabalho que tá lá cuidando. Cara, vai lá e faz. É muito difícil, cansa demais. E a mulher tem muitas dificuldades no começo, principalmente quando é a primeira vez. É exaustivo, né? Porque tudo é difícil. Eu lembro que a minha filha nasceu, tava lá na maternidade. Deixaram ela lá no quarto pra dormir, falei, e agora, o que faz? Toma, é seu, Jogou, o que faz? A gente aqui nos Cadê o manual de instrução no meio? Faz o que agora? É terrível. Mas a gente, é muito sofrido para a mulher também. Amamentar não é tão fácil, então a gente pode dar suporte, ajuda, ficar lá do lado, sabe? É importante. Mas não é fácil não, viu, homem? Mas, tem que assumir, cara, tem que assumir. E essa questão de dividir e ir no hospital, eu acho que depende muito de como que é a vida de cada um, né? No nosso caso, agora a Pri já voltou a trabalhar e tal, eu imagino até que vai sobrar mais para mim, porque o meu horário acaba sendo um pouco mais flexível que o dela. Você é um dos poucos. Que bom, né? Que vai ter essa oportunidade aí de poder dividir com ela, né? Mas é que infelizmente na nossa assim, sociedade a gente está num lugar ali de que pode ter essas escolhas, mas se você desce um pouquinho, né? Tudo para mulher. Verdade. Tudo para mulher. E aqui acho que é até interessante comentar, né? Aqui na RM de vez em quando tem um dia da RM Kids. As mulheres trazem os filhos, as filhas. Já tem gente que assistir. O único pai sou eu, né? Ser o único pai da RM. O ano que vem o Fernando vai poder trazer, né, ano que vem vai estar esse maiorzinho. Esse O pessoal que não assiste a gente tem aqui toda uma infraestrutura, né? Tem tobogã, o pessoal fica descendo, a gente está lá projetando e escutando o pessoal e as bolinhas balançando. Então, assim, aqui fica até um ambiente legal para o pessoal trazer, né? A Maluzinha vai fazer 1 ano agora, então acho que esse ano dá para trazer ela no escorregador. Sim, anda mais escorregar. Mas viu, falando para a Samara. Samara, aí você tem um outro lado, você é empreendedora, você tem sua empresa. Aí, licença maternidade não existe. Ou existe? Você vai pegar o dia que você pretende ser mãe? Com certeza, né? Eu acho que é uma dádiva ter um filho, né? O sangue do seu sangue ali vivendo. O futuro pai tá aqui do lado, viu? O futuro pai tá aqui de olho. Mas, assim, a gente pensa, planeja, a gente até tava falando antes do podcast começar, porque chega um momento, né, da vida 2 que a gente começa a falar sobre isso. E é delicado quando a gente empreende. Principalmente que ele é CLT e eu tô empreendendo sozinha, a gente conversa
ele vir pro meu lado para auxiliar mais, para estar ali 24 horas. E assim, eu tenho certeza que eu não vou parar, sabe? Que estando aqui, segurando, batendo no bumbum e fazendo alguma coisa. A gente já vê a nossa vida muito corrida e sem parar. Né? Empreendedorismo é não ter hora para trabalhar, é você acordar às 7, dormir 3 da manhã, ter que levantar cedo de novo e assim sucessivamente. Então eu vejo que não dá para parar. Mas estudando sobre maternidade, porque também hoje tem a vantagem do planejamento, né? Sim. Você não precisa ter um filho assim no susto. Você pode falar, quero daqui 5 anos e assim sucessivamente. Eu converso com engenheiras que já são mães e elas falam que aumentou muito a produtividade, aumentou o ganho, que elas também empreendem. Então existe um respeito, um cuidado de, tipo assim, a mãe levar o neném para reunião com os clientes e aí eles olharem e falar, nossa, é responsável, né? Porque não deixou o neném em casa ou coisa do tipo, acaba brincando com o neném e efetivando o fechamento de vários contratos. Então, assim, é uma ótica que eu mesma desconhecia. Ó, Fernando, você pode usar essa tática e levar a Malu para as reuniões. Olha, vai conquistar mais Vai ganhar. o coração dos contratantes. Mas você sabe que como a gente falou aqui, né? A gente começou a empresa, era muito novo. Então existe um preconceito pra gente ser novo também. Aí depois eu casei, você já ganha uma certa credibilidade. Aparecer com a aliança na reunião. Depois você vira pai, também. Poxa, agora o cara é pai, o cara é Tem mais sênior. Dá responsabilidade. pra confiar nessa pessoa. Acho que Sim. mãe provavelmente tem a mesma visão. E eu tava comentando aqui antes do podcast começar, que eu acho que a pessoa, tanto o pai quanto a mãe, a pessoa cresce como pessoa e profissionalmente, porque ela aprende a fazer mais em menos tempo. Então, muitas vezes, esse desafio de ser pai, de ser mãe, faz você se tornar uma pessoa melhor, um profissional melhor. E outra, tem muita gente amigos, inclusive eu conheço, que falam assim, pô, não vou ser pai, não vou ser mãe, porque é muito caro, dá muito trabalho e tal. Às vezes, o salto que você precisa na sua vida é justamente esse desafio. Porque o fato de você ter uma vida lá para sustentar faz com que você corra atrás, entendeu? E suba na sua carreira, por exemplo. Não, e sem contar também que, voltando à questão social, ser pai e tudo mais, também te torna uma pessoa mais responsável na sociedade, porque você está gerando um local ali de conforto para os seus filhos, né? Então, assim, muda a ótica do ser humano de, olha, eu preciso fazer isso porque eu quero que a minha filha tenha uma sociedade melhor, que receba ela melhor, que remunere ela como ela merece, coisas do tipo. Sim. E só puxando um gancho aqui, não sei se já estamos quase terminando, apesar da gente ainda ter esse medo, toda essa questão, a gente vê pequenas mudanças. Por exemplo, agora eu tô, não sei se vocês também, mas um monte de amigos tendo filho, ficando grávida, né? Uhum. E essas pessoas, elas ficaram com medo, mas durante a gravidez, as duas delas foram promovidas. Ah, é? Durante a gravidez. Durante a Que gravidez. é sensacional. Então, assim, você vê que algumas empresas Sim. elas já estão tendo essa visão de que tudo bem, a gente sabe que você vai se afastar um pouco, mas você merece. Teve a promoção, trabalharam até quando puderam e agora estão retornando. Uma já retornou, né? Já faz tempo, tá lá no cargo dela de liderança. Não teve nenhum problema na volta, Legal. na adaptação. Então, assim, a gente também tem que destacar essas pequenas mudanças, assim, que são importantes e que não deveriam ser as exceções. E é para isso que a gente Eu tenta acho trabalhar. muito legal isso aí. Então. Eu acho muito legal, porque a gente falou do medo de voltar na maternidade, Exato. perder o emprego e tal. E eu acho que as grandes empresas, principalmente, têm que ter esse exemplo, porque as grandes empresas são vistas como exemplo. Então, se elas fazem, acaba que as pequenas e as micro, que são a maioria no país, acabam fazendo também. Mas elas precisam dar um exemplo, porque quando elas fazem isso, elas mostram para a mulher que, calma, Ela não precisa não é ter o fim medo. do mundo. exatamente. Exatamente, não é o fim do mundo. E elas estão dando esse voto de confiança, mostrando que o mundo não acabou e sabendo que muitas vezes a pessoa volta até melhor. Exatamente, volta com mais, né, pique ali, mais vontade de seguir. Bom, muito bom o papo hoje, hein, Caio? Inclusive a gente queria perguntar aqui para vocês, para as mulheres aqui que estão assistindo a gente, você tem alguma mensagem para dar para ela não desistir? O que você acha que é importante ela focar para desenvolver e se dar bem nesse mercado que tá ficando mais feminino, mas ainda é muito masculino? Pode fazer não. Bom, no geral, o que eu falaria para as mulheres é
sejam feministas, porque às vezes as pessoas confundem o que é ser feminismo, né? Ah, ser feminista, nossa, a gente não precisa disso. Não, a gente precisa. Ser feminismo não é lutar por mais, é simplesmente lutar para que a gente consiga ter as mesmas condições do que os homens e que a gente não tenha que sempre ficar se esforçando a mais, sempre ter medos que a gente não vê do outro lado. Então, é simplesmente querer a mesma coisa. Então, acho que ser feminista, ser unida, né? A questão que a Samara falou rapidamente lá sobre rivalidade feminina. A gente cresceu ouvindo muito isso, que mulher é rival. Ai, não, mulher é chata, não vou ser amigo de... Mulher é falsa. Não. Então, isso são coisas que colocam entre a gente que não existe. Então, sejam unidas, sejam feministas, continue desempenhando esse papel maravilhoso que a gente faz. A gente é dedicada, a gente estuda, a gente é mãe, a gente é amiga, a gente é esposa. E a gente trabalha também tão bem quanto os homens. Então, o que eu quero dizer é: confiem em vocês, continuem lutando e sejam o que vocês quiserem. Quer ser arquiteta, quer ser engenheira, quer ser enfermeira, seja o que vocês quiserem, vocês podem ser. E seja você, né? Do seu Legal. jeito. Do seu jeito. Legal. Ai, é difícil, né? Depois dessa, hein, Samara? Nossa Ficou até senhora, difícil. fiquei difícil. Eu falei, passa as eu tô abismada. Mas, assim, se eu puder dizer algo, faça network. Acho que o network salva qualquer pessoa Com e certeza. qualquer ambiente profissional. Graças ao network que eu tô aqui hoje. Então, quanto mais você se esforça, quanto mais você se dedica, esse retorno ele vem. Não tenha medo, vá com medo mesmo se tiver. Eu sempre gosto de falar uma frase que me define muito, que é: a minha diversão não anula a minha competência. Sim. Então, sejam autênticas, corram atrás, não desistam, sejam feministas. Feminismo é uma coisa diferente de extremismo, né, totalmente. E se apoiem. Eu acho que nada melhor do que você apoiar uma mulher. E homens, vocês também podem apoiar as meninas, tá? Devem apoiar, pra gente poder também ali juntinho de vocês, de igual para igual. É isso aí, muito bom. Acho que a gente tem essa obrigação de fazer essa desconstrução, de ajudar a inserir as mulheres. E as mulheres que estão entrando também manter isso, né? Pelo amor de Deus, vamos ajudar também, né? Sem rivalidade, né? Vamos apoiar e todo mundo se ajudar. A gente vai mudar isso aí. Esse número vai virar... Tem tudo para virar de 33% hoje que a gente tem na faculdade, virar 50%, por que não? Meio a meio. Meio a meio. Tá caminhando para isso. Tá caminhando para isso. Você, Caio, alguma mensagem final aí? Olha, de acordo com o tema, acho que eu não tenho muita propriedade para falar, né? Mas, para encerrar aqui, pessoal, não deixem de nos seguir nas redes sociais, né? Tem lá o meu canal no Instagram, que é @c.aguiar.estruturas. Toda semana eu estou produzindo conteúdo lá sobre estruturas de concreto, mostrando um pouquinho aqui do meu dia a dia na RM+, o que às vezes ajuda a inspirar algumas pessoas a vir para essa área. E tem aqui o perfil do Fernando, qualquer. Fala Mais GG, @FalaMaisGG no Instagram. Para quem... Aí lá eu falo mais sobre gestão, mostro também o dia a dia da RM aqui, algumas coisas nossas, mas mais focado para gestão e vendas. Para você que é da área de engenharia e, enfim, saber calcular, não é tudo. Você precisa saber vender o seu negócio também. Então, e gerir o negócio. Tudo começa com uma venda, né? Lá eu falo mais sobre isso, Fala Mais GG. Temos o perfil da Samara também, que é grande Verdade, gente, influenciadora. aproveitem, vamos lá conhecer o feed mais cor-de-rosa de estrutura, né? do Brasil. Samara Marques com 2 Es. Lá eu sempre posto conteúdos mais divertidos, descontraídos, porque, né, precisamos deixar esse assunto com um pouco mais de leveza, né? Tá rolando uma série de lives essa semana, né? Exato, e nossa, foi super positivo. 3 homens na estrutura, porque precisamos de mais mulheres também na estrutura, né? Por favor, ingressem nessa área que é maravilhosa. E é super incrível, né? Compartilhar histórias, compartilhar experiências, entender que o mercado é sim para todos. Isso aí, a gente se conheceu inclusive pelas redes sociais, né? Fizemos 2 lives já. Sim. E agora hoje a gente se conheceu pessoalmente. Só E, falta finalmente, eu agora fazer a minha e rede seu perfil, social. Nath? Não tenho, tá vendo? Poxa, Mas vamos, quem sabe, né? Quem sabe um dia eu entro nessa. A Nath tem um perfil reservado ainda, Eu não Quem sou pedir pra muito- seguir não vai aceitar. Não, eu aceito. Eu só não posto muito, eu só vejo a vida dos outros. Aham. Mas no LinkedIn, de vez em quando, tem as publicações lá da RM, né? A gente precisa retomar isso. Conteúdos mais técnicos aparecem no LinkedIn. Então, Natália, vocês acham ela lá.
Tem o perfil da RM no YouTube também, a RM mais Projeto Estrutural. Lá vocês conseguem assistir, além dos podcasts, uma série de conteúdos, cortes que a gente posta também. E acho que é isso, né, Caio? É isso. Muito bom o papo. Queria agradecer vocês duas. A Esperamos Samara. vê-las mais vezes. Com certeza, eu acho que tem mais coisa para gravar. A Samara já tem um reservado na A agenda. Samara já tem mais um agendado com a Vai participar de gente. mais um. Esperamos ver a Dulce aqui. A Dulce ainda. Mas obrigado, Samara, pela visita, por disponibilizar aqui seu tempo e conversar com a gente. Obrigado, Natália, por deixar o Metacron. E deixar o Caio livre do Metacron também. Foi um prazer conversar com vocês. E, galera, é isso aí. Engenharia é para mulher sim, lugar de mulher é na engenharia e é do jeito que quiser. De rosa, azul, verde, amarelo, do jeito que quiser. Não é isso? É isso aí. Valeu, pessoal.